Olá, cursista. Hoje a gente vai dar uma olhada em uma evolução do teste de Wilcox, ou Wilcoxon, como você queira falar. O que acontece aqui nesse Wilcoxon não pareado? O Wilcoxon não pareado, diferente daquele primeiro teste de Wilkins, ele é o teste das amostras independentes. O que quer dizer isso? Você tem um grupo de amostras que você quer comparar com outro grupo de amostras que não tem nada a ver com a sua. Por exemplo, eu quero analisar o desempenho de turmas do ensino médio do primeiro ano C, por exemplo, com turmas do ensino médio do primeiro ano B. Ou então, se for na biologia, eu quero analisar um grupo de macacos comendo banana e um grupo de macacos comendo melancia. Então, isso também é um teste independente. Aqueles grupos de macacos da banana são animais diferentes do grupo de macacos da melancia. Então, se essas amostras elas não se repetem ou elas não se comunicam entre si, esse teste é um teste não pareado ou independente. O teste de Wilson não pareado, ele também é chamado nos livros de teste de Mann e Whitney. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Os criadores batizaram com o nome de Wilson não pareado ou Mann e Whitney. O que diferencia um do outro é porque eles não são pareados, um é pareado e o outro é não pareado. E isso aqui, ó, a gente tem esse camarada aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o U para o grupo 1 e o U para o grupo 2. N1 e N2 é a quantidade de animais envolvidos no grupo 1, quantidade de animais envolvidos no grupo 2. Se você está trabalhando com o grupo 1, então aqui ó, vai entrar N1 vezes N1 mais 1, dividido por 2, menos o valor do P dos postos. A mesma coisa que a gente fez lá no anterior, a gente vai fazer aqui, vai calcular a soma dos postos. Se você vai trabalhar com o grupo 2, quer dizer, você tem que calcular, né, o U, por isso que a gente usa Mann e Whitney, ou teste de U também é outro nome que a gente utiliza. O de G2, ou seja, o do grupo 2, é a mesma quantidade de N1, N2, multiplica. Depois você pega só a quantidade de N2 e multiplica mais uma unidade amostral. Divide por 2. Calcula os postos do grupo 2, tá? Bom, depois disso você vai pegar o menor valor aqui entre os dois e vai fazer a seguinte análise. O U menor, ele for menor do que o U tabelado, a gente rejeita H0, tá? Bom, se a gente rejeita H0, então a gente diz o seguinte: as unidades amostrais entre os grupos são diferentes, ou seja, existem diferenças estatísticas entre os dois grupos. E aí como é que você vai consultar esse U tabelado? Bom, você tem aqui essa tabela, que ela é um pouquinho diferente da outra que a gente mostrou. E aí eu só tenho essas duas aqui, tá? Deixa eu diminuir um pouco mais. Você tem aqui para 1% de significância, ou seja, o valor alfa, e você tem para 5%. Então você vai entrar aqui com a quantidade de N2 e aqui você entra com a quantidade de N1. E aí cruza essas informações. Quando você cruzar, você vai ter uma quantidade. Se essa quantidade for inferior ao seu menor U, você aceita H0. Se essa quantidade for maior do que o seu menor U, você rejeita. Então eu coloquei aqui um exemplo prático, aquele mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo lá que a gente utilizou com os animais lá, as ararinhas azuis. Agora perceba no texto, ó. Um estudo sobre a ararinha azul com limitações extremas das unidades amostrais. Perceba, o Wilcoxon, ele continua com as mesmas limitações de unidades amostrais, tá? Ele é um teste justamente para essas situações com problemas de construção de amostra, certo? Ou seja, dificuldade para se catalogar as amostras. Então você tem aqui, ó, foi realizado para verificar a presença do girassol na sua alimentação. Então ele está analisando unidades de ararinha azul com a presença de girassol. E aí ele fez o seguinte: uma análise foi realizada para as duas dietas com grupos diferentes de animais. Essa aqui é a chave do seu problema. São grupos diferentes. Esses grupos eles são diferentes. Então você tem dois grupos, sendo o primeiro o cardápio era composto por frutas mais sementes de girassol. E o segundo, o cardápio era composto com frutas sem sementes de girassol. Então esse aqui com certeza é um teste que se adequaria ao Wilson não pareado, ou teste de U, ou teste de Mann e Whitney, tá? A mesma coisa, tanto faz chamar Chico, Francisco, tá? Então esses grupos, se eles são independentes,
E aqui, ó, o seguinte, ó, de acordo com a tabela abaixo, identifique se a presença de girassol interfere na massa corporal. Apesar da pergunta ser a mesma, mas a estrutura do teste é outra, então tem que ter cuidado com isso. Nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui o grupo com girassol, a gente está considerando aqui ó, que escapou um animal, aqui 2 faleceram, diferente do outro exemplo, para dar uma modificada, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse grupo aqui e vai ordenar ele numa coluna só. Então eu já adiantei aqui, para a gente dando uma olhada, e já fiz esse ordenamento. O ordenamento está aqui, ó, sem girassol com girassol, sem girassol com girassol, sem girassol, e eu fui ordenando 48, 55, 58, 66, e assim a gente foi construindo. Depois que você constrói ordenadamente, aí você vai enumerar em ordem crescente, do menor valor primeiro até o último valor. Nesse caso, observe aqui, ó, 48 é único, 55 é único, 58 é único, 66 ele tem 2, então você pega a posição 4, a posição 5 e tira a média, do mesmo jeito que foi lá atrás. No caso aqui, 69 é único, ele vai para 6, 72 e 72, então ele vai contar 7 e 8, então você tira a média entre 7 e 8, 7.5. 73, 73, então vai ser a posição 9, posição 10, então 9.5. 74 é único, 75 único e assim sucessivamente. Então você tem aqui ó, 19 postos, você conseguiu construir 19 postos. Tá? Por que 19 postos? Porque nós temos 19 unidades amostrais. Agora, é claro, se esse último posto aqui ele se repete, então você teria aqui 18.5, 18.5. Não é o nosso caso. O que você faz? Você pega todos os postos sem girassol e com girassol e calcula a soma dos seus postos. Tá aqui, ó. Sem girassol, 1, 3, 4.5, 7.5, 9.5. Repete o 9.5, porque ó, são 2 sem girassol. Depois aqui, ó, 14, depois 17 e depois 19. Então essa soma deu 85. Próximo posto, com o girassol, ou seja, o girassol fazendo parte da alimentação. Você tem 2, 4.5, 6, 7.5, você tem aqui o 11 e aí você vai construindo e no final você soma. Então deu 105. Eu não vou pegar 85. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o U com girassol e o sem girassol para ver quem é o menor U. Então eu já fui vendo aqui ó, a maneira de calcular corretamente, você lembra, ó, você multiplica as posições e pega a quantidade de objetos que você tem para a posição que você deseja calcular. Depois desconta do seu posto calculado. Nesse caso aqui a gente está calculando o primeiro aqui, que seria 100 girassol, está escrito aqui, ó, 10 unidades vezes 9. Então 100 girassol eu tenho 9 animais. Se você quiser contar, você vai encontrar 9 vezes 9 mais 1 dividido por 2 menos 85. 85 é desse camarada aqui, ó, gente. Ó. 85 é disso aqui, ó, tá? Então você vem, faz essa operação aqui separada e o que você encontra depois, você encontra 50 nas suas operações. Bem, 50 eu não sei se ele é o maior ou menor, então eu tenho que calcular agora com girassol. Então com girassol eu já calculei, coloquei aqui as posições, a única coisa que muda é isso aqui, ó, o posto, a soma dos postos, e o N2, que vai ser com 10. Então você vai ter aqui ó, 90 mais 55 menos 105. No final você tem 40. Então qual é o U que você vai comparar? O U que você compara é esse aqui, o menor, 40. Por quê? Porque esse camarada aqui ele é maior. Então eu poderia, logicamente, comparar por 50, mas aí seria outra tabela. Tá? Então a gente tem que utilizar 40. Tá? O que a gente faz? A gente lembra que nós trabalhamos com 10 e com 9 unidades. Então a gente volta lá na tabela e vai consultar 10 e 9 unidades. Ó. Vamos trabalhar com 5%. A gente está muito acostumado a trabalhar com 5%. Vamos trabalhar com 1%. Tá? Então 10 está aqui. Tá? 10 está aqui. Certo? E o 9 ele está aqui. Então o valor que você tem é o 13. Tá? Esse é o 13. O 13 que você precisa calcular. Então você tem o que? Você tem 13 é menor, vou ajeitar esse menor aqui para ficar uma coisa mais legal, é menor do que 40. Então esse aqui é o seu U calculado e esse aqui é o seu U tabelado. O que acontece quando o calculado é maior do que o tabelado? Você aceita H0. Ou seja, não existem diferenças significativas entre a utilização do girassol no grupo 1 e a não utilização do girassol no grupo 2. Ou seja, se você fizer um cardápio com frutas, os animais vão ter aí estatisticamente, óbvio, não é uma ciência exata, é uma ciência variável, tá? E estatisticamente eles são semelhantes. Ah, professor, mas tem animais que foram mais pesados do que
mais pesados com girassol do que sem. Lógico, mas a gente está trabalhando em termos estatísticos de uma maneira geral. A gente não está indo no ponto, mas a gente está indo no geral. Então, no geral, a gente aceita H0 que a presença ou ausência de girassol na alimentação desses animais não afeta tanto o peso deles, a massa corporal, tá? Entenda? Eu sei que peso é uma força, tá? Mas entenda peso como massa corporal, certo? Bom, aproveitando essa aula, eu vou mostrar para vocês, para a gente fechar bem a disciplina não, esse conteúdo, como se faz isso no R, tá? Você tem aqui os dados, eu já digitei esses dados, tá? Na forma de vetor, você dá Ctrl R, e aproveitando aquele mesmo teste de Wilcox.test, tá? Aí você bota CG, SG, tá? Que são as comparações entre os dois grupos, tá? Esse grupo tem 10 unidades, esse grupo tem 9. E aí você vai botar, ó, paired, ou seja, esse teste é pareado, false, certo? Alternative, igual, aí ele é o que? Ele é bicaudal? Ele é bicaudal, então você bota two.sided, tá? Sided. Bem, o que vai acontecer aqui no finalzinho? Você bota, ó, conf.level para você escolher o nível de confiança que você quer trabalhar. No nosso caso, a gente trabalhou com 99%, então 0.99. Ctrl R, perceba aqui o valor de p-value, tá? 71,29, ou seja, 71,29 é acima de 5%. Logicamente, a gente tem que aceitar H0. Se você dá uma observação aqui, ó, o W foi 50 porque ele está utilizando o maior valor, mas a gente utilizou o menor valor, então ele é 40, tá? No nosso caso, 40 é o menor valor. Então, como o R ele testa pelo valor maior, então tudo bem, está valendo também, certo? Obrigado e até mais, e a gente continua os vídeos.